Nessa última semana que passou, Javier Milei sofreu uma derrota no Legislativo. Vamos lembrar que as duas câmaras lá são dominadas pela oposição. A oposição kirchnerista, que foi justamente aquela que governou a Argentina nas últimas décadas e levou o país, ou trouxe o país, à situação crítica atual, onde 50% da população está abaixo da linha da pobreza, sendo 10% indigentes. Milei deu uma entrevista que vale a pena escutá-la na íntegra. Peguei alguns trechos aqui em que poderemos colocar ideias do que está acontecendo e traduzirei aqui de forma simples. Es un día bastante interesante para hablar de Argentina. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Es grave lo que hicieron en el día de ayer los traidores. Qué gracioso, porque justamente los traidores, los que votan en contra de todas estas reformas, de la basura inmunda asquerosa que es la casta política argentina, y que sin lugar a dudas en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un Congreso muito mais limpio, muito mais honrado. Mas e agora? Quais serão as consequências? Será mesmo que a Argentina está condenada a continuar numa rota hiperinflacionária, aumentando o número da pobreza, porque justamente o legislativo, onde tem a maioria kirchnerista, aquela do governo que colocou a Argentina nessa situação catastrófica, continuará impondo a sua agenda pelo poder, empobrecendo cada vez mais as pessoas e levando o país a uma zona completamente perigosa? Nos encontrábamos con una situación verdaderamente vulnerable. Argentina tenía déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Cualquier persona que esté entrenada en este tipo de medidas y de análisis sabrán que es una situación extremadamente vulnerable en la cual la Argentina estaba en condiciones de caer en una hiperinflación. Además, Argentina mostraba un déficit fiscal consolidado entre nación, o sea, el Tesoro y lo que tiene que ver con el Banco Central de 15 puntos del PBI. 5 de esos puntos correspondían al Tesoro e 10 al Banco Central. Pois bem, é isso que a gente começa a ver, mas felizmente aparecem algumas possibilidades. Aqui enumeramos 4 caminhos que Milei pode tomar. Caso contrário, a Argentina sim seguirá no caminho do empobrecimento e em se tornar um país completamente arruinado. Já tivemos oportunidades de analisar em vários vídeos aqui nesse canal e faço questão de mencionar que eu venho falando bastante sobre a Argentina justamente por ter mergulhado lá no semestre passado, tendo tido a possibilidade de acompanhar as eleições dentro do bunker do Milei no primeiro e no segundo turno, conversar com as pessoas, entender as perspectivas pelas quais eles estavam passando e a situação crítica em que eles se encontram há décadas. E tivemos a oportunidade, como eu falei, de analisar aqui vários vídeos, porque não tem a ver com o Milei, mas tem a ver com ideias da liberdade econômica, ideias da liberdade individual, empresarial, que ele vem defendendo. E que sim, há tempos e há anos, debatemos aqui nesse canal e em tantos outros, esperando que essas ideias cruzem fronteiras e atinja aqui o Brasil, onde felizmente cada vez mais pessoas começam a entender que esse pode ser o caminho da prosperidade. Fiz um outro vídeo também anunciando um relatório que foi divulgado pela Fraser Institute e nesse relatório a gente consegue ver que os países foram divididos em 4 quartis, onde o primeiro é o mais livre e o último é o menos livre. O Brasil está no terceiro quartil, ou seja, países pouco livres. Mas quando olhamos os países do primeiro quartil, os países mais livres do mundo, liderado por Singapura e depois pelos países nórdicos, como sempre, a gente compara e faz o cruzamento de dados
com os países que têm melhor qualidade de vida através do Índice de Desenvolvimento Humano, não é coincidência que os países mais livres são aqueles que têm maiores IDH, maiores qualidade de vida, portanto maiores índices de desenvolvimento humano. E aqui a gente segue. Pois bem, no começo de dezembro, assim que Milei começou a governar, mais especificamente a partir de 11 de dezembro, logo em seus primeiros dias de mandato, ele já fez uma série de ações, já tomou uma série de ações em que a economia já começa a surtir efeito. Ele anunciou o decreto de necessidade e urgência, que é como se fosse um decreto aqui no Brasil em que ele passa a valer a partir do momento que o executivo o anuncia, mas que depois ele tem que ser aprovado pelo legislativo, ou parte dele deve ser aprovado pelo legislativo para entrar em vigor como uma lei especificamente. Além disso, ele também anunciou o projeto de ponto de partida para a liberdade dos argentinos. Um projeto extremamente ambicioso, onde desregula grande parte da economia, atraindo o capital de fora, tirando o Estado das negociações entre as partes envolvidas e fazendo valer a vontade entre aqueles que estão negociando. Ou seja, se eu estou te vendendo alguma coisa e você comprando de mim, a gente tem soberania nesse contrato. Se chegamos a um acordo em negociar em outras moedas, com prazos menores, enfim, o que vale é o que nós queremos. Portanto, uma liberdade entre as partes envolvidas para negociar. E isso envolveu o setor aéreo, o setor de aluguel, como também tivemos oportunidades de anunciar e explicar detalhadamente em vídeos disponíveis aqui nesse canal. Ou seja, facilitar o ambiente econômico, desburocratizar, desregulamentar, para que haja atratividade para os capitais internacionais e locais voltarem a investir na Argentina. Além disso, um ponto principal anunciado por ele desde o dia 1 é a limpeza do balanço do Banco Central, ou seja, aqueles títulos conhecidos como LELIQs que tinham vencimento de 28 dias, ou seja, passivos remunerados do Banco Central que emitiam dívidas com prazo de 28 dias para financiar os gastos públicos. Eles simplesmente, no momento do vencimento, não mais seriam emitidos e através de mostrar ao mercado uma responsabilidade fiscal, uma diminuição dos gastos e um respeito aos contratos, passaria uma maior confiança aos investidores que poderiam voltar a financiar a dívida argentina com prazos mais longos e não mais emitidos pelo Banco Central, e sim pelo Tesouro Nacional, limpando o balanço do Banco Central, porque era isso que explodiria e continuaria levando a Argentina na rota inflacionária. Expliquei isso também em outros vídeos. Pois bem, dito isso, esse projeto ambicioso de pontos de partida para a liberdade dos argentinos foi derrubado pelo Legislativo na semana que passou. Portanto, isso volta a estaca zero e voltamos a falar aqui de forma enfática. Quem derrubou foi justamente aqueles políticos parasitas que nada se importam com o bem-estar dos argentinos, que nada se importam com o desenvolvimento da economia e com tirar as pessoas da pobreza, e tem muito mais a ver com a manutenção do status quo, uma manutenção deles mesmos no poder, o que é extremamente triste e revoltante, mas não é nenhuma novidade. Isso aqui no Brasil é igual, ou em todos os outros países são iguais. E aqui tem uma frase que ele fala no discurso dele que é sensacional. Qué gracioso, porque justamente los traidores, los que votan en contra de todas estas reformas, son los que se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda de los pobres. Por eso digo siempre que los progresistas, la izquierda y todo ese conjunto de empobrecedores aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es decir, es como el rey Midas, pero al revés. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza. Para aqueles que não conseguem entender 100% no espanhol ou parte dele, eu vou traduzir. Mas ele fala justamente o seguinte: a esquerda ama tanto os pobres que ela sempre aumenta o número deles.
é como se fosse Midas ao contrário, onde os esquerdistas colocam a mão, eles convertem tudo em pobreza. E não é novidade nenhuma. Isso tem uma explicação científica dentro da economia que mostra que qualquer sistema coletivista não consegue jamais transformar a alocação eficiente dos recursos na economia. Se nós não sabemos o que demandaremos daqui a 1 minuto, ou amanhã, ou qualquer momento no futuro, como é que uma economia pode funcionar centralizada na mão de poucos burocratas, em que eles determinam aquilo que nós vamos querer no futuro quando nós não sabemos? Ou seja, a economia é dinâmica, o conhecimento é disperso e apenas os empreendedores, quando deixados livres, têm uma criatividade que tende ao infinito. Basta olhar o montante de tecnologia que nos rodeia agora e que nos permite conversar aqui com toda essa tecnologia envolvida. Tudo foi construído apesar do Estado e não pelo Estado. Ou seja, uma economia centralizada não consegue atender às demandas futuras de uma sociedade, adaptar-se à tecnologia, às demandas futuras que nós não sabemos quais serão, e com isso, essa centralização leva inevitavelmente à pobreza. Voltando ao estudo do Fraser Institute, os países menos livres são aqueles com menores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Por quê? Porque uma centralização da economia jamais consegue satisfazer as demandas futuras que nós sequer sabemos quais são. Pois bem, voltando à Argentina, esse projeto de ponto de partida e liberdade para os argentinos terá que começar do zero. E é justamente aí que Milei deu uma entrevista e mostrou alguns pontos positivos, em que também já expliquei em outros vídeos, apenas mencionarei aqui. Quem quiser mais detalhes, comenta ou está disponível nesses outros vídeos aqui. Pois bem, quais os resultados que eles já lograram em 1 mês ou 2 meses de governo? A gente sabe que as reservas líquidas do Banco Central argentino estavam negativas, ou seja, não havia dólares. Isso por volta de 10 milhões de dólares negativas. Não havia mais dólar. Como havia uma cotação, ainda há, mas ela já desvalorizou, uma cotação que eles chamavam de oficial, ou seja, 1 dólar valia 400 pesos no antigo governo, os importadores argentinos só conseguiam comprar dólares subsidiados valendo 400 pesos quando o Banco Central dizia que eles poderiam comprar. Ou seja, o dólar era escasso justamente porque eles impuseram um preço teto. Com o dólar escasso, eles escolhiam os importadores que teriam acesso a esses dólares. E, obviamente, preço teto, imposição de preço teto leva à escassez. Levou à escassez de dólar, que fez com que o argentino impusesse uma nova lei. O argentino não. O governo kirchnerista anterior impusesse novas leis. Cada argentino pode comprar uma quantidade X de dólar, que era mais ou menos 100 dólares ao mês, e é isso. Quem quisesse ter acesso a mais dólares teria que ir ao mercado negro, em que no mercado negro 1 dólar vale 1.000 pesos, 1.100, 1.150 pesos, depende do momento. Ou seja, essa é a cotação real, 1.000 e pouco, que é justamente a cotação negociada nas ruas. E quando há essa escassez de dólar, as reservas líquidas do Banco Central argentino, portanto, estavam negativas. Não havia mais dólar. Com as medidas anunciadas dentro do decreto de necessidade e urgência, que a gente também já analisou aqui, o governo argentino conseguiu comprar, no mês de janeiro, 6 bilhões e meio de dólares. Expliquei tecnicamente como é que ele fez isso ao conseguir passar uma confiança maior para o mercado e conseguir já ir reduzindo a dívida do balanço do Banco Central, que está num total das Lelics de mais ou menos 30 bi. Aquelas que vão vencendo, ele conseguiu já financiar por volta de 4, 5 bilhões com vencimento de 2027 e 2028. Isso dá um fôlego no prazo da dívida e, como ele já reduziu mais ou menos em 30% a despesa da máquina pública, em 2 meses de trabalho, começa a sobrar mais capital, passa mais confiança ao mercado, atrai um número maior de investidores e, obviamente, ele conseguiu começar a usar parte desse montante menor que o governo vem gastando, ele consegue comprar reservas para recompor aquilo que já estava negativo. Ou seja, foram 6 bilhões e meio de reservas que ele veio comprando ao longo desse mês.
E mais, a inflação de dezembro, que veio um resultado de 25%, também analisamos em outros vídeos, a expectativa era que viesse de 40% no mês de dezembro. Veio 25% por conta de fatores como esses que eu acabei de explicar. E mais, a expectativa da inflação para o mês de janeiro é de 20%. Tudo isso ele conseguiu diminuindo a taxa de juros que estava em 133% ao ano. Ele conseguiu diminuir a taxa de juros e mesmo assim não houve uma tremenda desvalorização de sua moeda. Quando que a moeda desvalorizou um pouco nos últimos dias? Quando o legislativo começou a impor dificuldades no seu plano de aprovar e liberalizar a economia. E mais, ele também anunciou que no mês de janeiro o governo teve superávit. Já no mês de janeiro o governo gastou menos do que ele arrecadou. Olha só que interessante em tão pouco tempo, como é possível fazer quando tem vontade política. E ele também anunciou que no mês de março eles possivelmente alcancem o equilíbrio fiscal no ano. De hecho, este esfuerzo implicó una caída real del gasto público en torno al 30%. En el medio se echaron 50.000 empleados públicos, se dieron de baja 200.000 programas sociales que se habían dado de manera irregular, se recortaron partidas de los ministerios en torno al 10%, por lo tanto, increíblemente, frente al desequilibrio colosal que dejó el kirchnerismo, para que tengan una idea, eran 3 puntos de déficit fiscal primario. El mes de enero estamos cerrando con superávit primario y cerca del equilibrio financiero. Por lo tanto, digamos, en el mes de marzo estaríamos en condiciones de alcanzar el déficit cero. Ou seja, de um país completamente quebrado que vai demorar a sair do buraco se as reformas forem aprovadas, mesmo assim ele conseguiu resultados interessantes em tão pouco tempo, diminuindo 30% da máquina pública, conseguindo diminuir os juros, desvalorizando em mais de 100% a cotação oficial do peso para o dólar, aquela que é subsidiada e continua sendo subsidiada, mas antes era $1 400 pesos, agora está $1 800 pesos. Mesmo assim, a cotação paralela não desvalorizou conforme a desvalorização do oficial, que na época, em agosto, o antigo governo tinha desvalorizado por volta de 20% a cotação oficial, que antes estava $1 300 pesos e saiu para $1 400 pesos. Quando o governo anterior fez isso, como não havia confiança do mercado, a cotação nas ruas disparou mais de 50%. Então, isso mostra uma confiança em que o mercado vem impondo em regras de liberar a economia e ser mais diligente com os gastos públicos e com a alocação. Portanto, o que a gente consegue ver nos 4 caminhos adiante que ele pode ter para aprovar esse decreto que foi derrubado pelo legislativo é o seguinte: o primeiro deles é negociar. Mas esse é um caminho que traz um tanto quanto de ceticismo. Como é que a gente vai negociar, ou eles irão negociar, justamente com aqueles parasitas que fazem parte da casta política, que usam o Estado a seu bel prazer e fazem parte do status quo e percebem que com a descentralização e com a abertura econômica, eles começam a perder justamente esse poder que eles têm. Eles começam a perceber que tem que lutar porque eles estão saindo do status quo. É um caminho, mas é um caminho mais complicado. O segundo ponto, em que inclusive o Milei mencionou, é fazer um plebiscito não vinculante, ou seja, uma votação para a população em que a população vota dizendo se está a favor dessas medidas. Vamos supor que ele faça isso e que a população seja positiva, aproveitando o ganho expressivo que ele teve nas urnas. Ou seja, a população está a favor, ou a maioria da população está a favor dessas reformas de abertura econômica, de responsabilidade com o dinheiro público e diminuição do gasto público. Ele seria um plebiscito não vinculante, ou seja, ele não tem poder para alterar aquilo que o legislativo votou. Mas é uma pressão imensa sobre os congressistas, justamente ao dizer: a população aprovou, vocês são representantes do povo. Será que vocês continuarão a não representar o povo?
e continuarão a representar a sua casta política parasitária, que utiliza do Estado e do dinheiro público de todos, que vem empobrecendo grande parte da população para justamente se manterem no poder? Se sim, vamos olhar a terceira opção. Em 2025, há eleições legislativas na Argentina. E essas eleições legislativas passariam um recado aos legislativos em que haveria a possibilidade deles serem varridos do mapa, uma vez que a situação, caso não fosse aprovada medidas de abertura econômica e diminuição do Estado e controle dos gastos públicos, a situação argentina pioraria muito mais, a inflação subiria vertiginosamente, junto com a pobreza e junto com o desemprego. Acontece que se ele for apenas esperar 2025 para eleições legislativas, teremos 2024 e 2025 de piora significativa da situação econômica da Argentina. O grande ponto é que justamente a oposição kirchnerista quer isso. Será, obviamente, uma maneira das narrativas mentirosas da esquerda saírem a público e falar que justamente o Milei não consegue tirar as pessoas da pobreza, nem sequer controlar a inflação. Por sorte, mais de 500 milhões de pessoas estão sendo expostas às ideias da liberdade e da liberdade econômica, justamente depois que Milei deu a entrevista a Tucker Carlson no Twitter com mais de 430 milhões de visualizações e todos esses discursos que vêm vazando desde que ele foi eleito. E grande parte da população que apoiou o Milei são pessoas jovens, começam a entender a necessidade dessa abertura econômica. E o quarto caminho em que eles podem atuar é justamente governar decretando decretos de necessidade e urgência. O grande ponto disso aqui é que cada decreto de necessidade e urgência pode ser derrubado pelo legislativo. Então, convenhamos, a situação não é simples, sabíamos que isso iria acontecer, mas eu acho muito interessante que ao invés de ter aquele discurso padrão de político, assim como ele não teve lá em Davos, no Fórum Econômico, apontando o dedo para aqueles empresários que pregam contra a liberdade e usam o seu poder do Estado e do dinheiro público para fazerem reservas de mercado e manterem uma situação de privilégio frente a outros empresários, empresários esses que se dizem capitalistas e que lá atrás se aproveitaram da liberdade de mercado e da liberdade individual de empreenderem até se tornarem bem-sucedidos e começarem a usar as palavras estatizantes para fazer as suas próprias reservas de mercado. Cada vez mais isso está claro e o Milei apontou o dedo para os políticos argentinos da oposição, os chamando de traidores e que esses sim vêm aproveitando dos benefícios que eles têm do Estado para conseguirem impor a sua agenda de poder e não uma agenda pensando em tirar os argentinos da pobreza. Esperemos que essa pressão funcione e que essa pressão venha por parte do povo. A Argentina é um belo país. A Argentina tem muito a ofertar em matéria agrícola, poderia ter uma indústria muito mais forte. É um país belíssimo a se visitar, se come muito bem, pessoas são simpáticas. É um país que não merece passar pelo que está passando. Nenhum merece. Portanto, o discurso que a esquerda é Midas ao contrário está claramente, empiricamente demonstrado. Aonde eles colocam a mão, eles levam a pobreza. Esperemos que a pressão nessa casta política parasitária, que aqui no Brasil está infestado também, comece a surtir efeito e a população aprenda que é necessário se posicionar para tirar esses parasitas do poder.